Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos à segunda noite do webinário Gestão Financeira como ferramenta para o desenvolvimento econômico. Nesta noite, contamos com a presença do professor Douglas Dias Braz. Farei uma pequena apresentação do nosso mini cursista e depois passarei a palavra para o professor Douglas, que possui graduação, mestrado e doutorado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente é professor dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito e Engenharia Civil do Centro Universitário Unifucamp. Atua principalmente nos seguintes temas: teoria e método em economia, crescimento e desenvolvimento econômico e história do pensamento econômico. Além de lecionar, também atua como consultor financeiro. No Instagram, o nosso convidado mantém o perfil Tudo Sobre Grana, onde fala de finanças com humanidade e realismo. Eu peço que vocês sigam o perfil do professor Douglas, Tudo Sobre Grana. Hoje temos a honra de tê-lo conosco para falar sobre gestão financeira familiar, um dos 4 minicursos que estão sendo ofertados no segundo dia do webinário Gestão Financeira como ferramenta para o desenvolvimento econômico. Uma ação de extensão promovida pelos estudantes do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Rondonópolis, sob a coordenação do professor doutor Carlos Eduardo de Freitas e da professora doutora Kelly Cardoso Faro. Douglas, mais uma vez, seja bem-vindo. É uma felicidade tê-lo aqui conosco no curso de Ciências Econômicas. Sinta-se à vontade, sinta-se acolhido, o tempo é todo seu, a palavra é sua. Em primeiro lugar, Renato, muitíssimo obrigado pela belíssima recepção. Fiquei muito lisonjeado, né, de receber esse convite por parte de vocês, da Universidade Federal de Rondonópolis. Para mim é uma grande honra estar podendo contribuir de alguma forma, né, com esta semana, com esse seminário aqui, esse mini curso. Espero contribuir, né, de alguma forma com esse tema que, para mim, é um tema que é bastante relevante. Tá? Eu acho que uma parcela importante da população desconhece, né, as questões, os conceitos relacionados às finanças pessoais e o poder que o conhecimento sobre esse tipo de coisa tem para que a gente realmente melhore, né, em alguns aspectos da nossa vida, certo? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado, muito boa noite para todos vocês aí e espero que vocês aproveitem aí os conceitos que serão passados nesse mini curso de hoje, beleza? Então, vou apresentar a minha tela aqui para vocês, com os slides. Como professor nessa era digital, né, Renato? A gente já está meio que acostumado a fazer isso. Mas você ia falar alguma coisa, o que é? Lembrar os participantes que eles podem deixar dúvidas, perguntas aqui no chat, porque à medida que o professor for apresentando, talvez surja uma dúvida, uma questão, e vocês podem colocar aqui no chat, que após a exposição nós abriremos para o momento de interação e diálogo entre o Douglas e os convidados. É isso aí, meu povo. Sintam-se à vontade, tá? Para fazerem questões aí ao final da apresentação. Então, vamos lá, deixa eu apresentar meus slides para vocês. Cadê? Ué, eu tão acostumado aqui, Renato, com esse mundo das aulas virtuais e tô apanhando aqui rapidinho. Só um minutinho. Vamos ver se agora vai funcionar. Ué. Não sei o que está acontecendo aqui. Talvez a melhor opção seja você compartilhar a tela inteira. Vai ter que ser, eu acho, porque eu queria compartilhar aqui... Ah, não, consegui. Eu estava tentando compartilhar uma guia, mas eu queria compartilhar uma janela. E agora sim eu vou conseguir.
E aí, vocês conseguem ver meus slides? Sim, já estamos visualizando. Maravilha. Então, agora eu tenho só que mudar a forma de apresentação aqui. Colocar em tela inteira para facilitar a visualização de vocês. Rapidinho. Já tivemos situações em que o apresentador não conseguiu colocar em modo de apresentação. Então, talvez seja o seu caso. Não, mas assim, agora eu consegui colocar em modo de apresentação, mas como eu estou apresentando em uma janela, eu precisava abrir primeiro o modo apresentação, depois sair do modo apresentação e voltar. Isso é uma luta, gente, meu Deus do céu. Mas deu certo, agora vai. Aí. Vocês conseguem ver aí? Perfeitamente. Ótimo. Agora sim, está em tela inteira. Da maneira como eu acho que é adequado. Opa. Deixa eu voltar para o primeiro slide aqui. Beleza. Então, pessoal, o tema do nosso mini curso será como que nós, nosso dia a dia, podemos lidar um pouco melhor com o nosso dinheiro, tá? Então, antes de começar o mini curso de fato, eu faço algumas questões provocativas para vocês, tá? E as respostas para essas questões, elas são muito importantes para que vocês consigam caminhar bem no processo de planejamento financeiro, tá bom? Então, a primeira provocação que eu faço aqui é a seguinte: vocês já pensaram, já refletiram, né, sobre quais são seus objetivos financeiros, sejam eles de curto, médio ou longo prazo? Por que eu faço essa provocação? Vocês verão que a definição dos objetivos, né, aquilo que a gente gostaria de alcançar, e aí pode ser o que for, comprar uma casa, sei lá, se aposentar, né, com a renda um pouco melhor, comprar um celular, fazer uma viagem, seja lá o que for, né? O passo fundamental para que nós consigamos implementar, né, um planejamento financeiro que funcione, né, é justamente definir quais são os nossos objetivos, tá bom? Então, essa é a primeira provocação que eu faço. Será que vocês já se perguntaram, né, que tipos de objetivos financeiros eu almejo alcançar agora ou no futuro? Segundo lugar, se vocês já definiram aí esses objetivos, né, ou seja, as metas, já definiram o alvo que vocês gostariam de acertar no futuro, será que vocês estão se programando financeiramente para isso? Será que vocês estão agindo, né, de maneira adequada, lidando com o dinheiro da forma mais adequada possível para alcançar esses objetivos financeiros? Terceiro, onde vocês costumam investir a grana que sobra? Se é que ela está sobrando, né? Um dos objetivos fundamentais do planejamento financeiro, obviamente, é fazer com que a gente consiga, né, poupar uma determinada parcela da nossa renda para que nós consigamos, no futuro, alcançar os nossos objetivos que foram definidos aí no começo do processo, tá bom? Mas onde que vocês costumam investir essa grana? Será que aquele dinheirinho que está sobrando no final do mês, ele está sendo direcionado para a famosa poupança? E será que existe algum problema da gente deixar o nosso dinheiro na poupança? Vou falar sobre isso também. E, em último lugar, quais são os tipos de investimentos que vocês conhecem, tá? Como eu já disse aqui, para a grande maioria dos brasileiros, a poupança é o destino mais comum, certo? Ou seja, sobrou aquela parcela de grana ali no final do mês, para onde eu vou mandar isso? Normalmente, sei lá, quase 80% da população brasileira que consegue fazer uma poupança costuma destinar essa grana para esse instrumento financeiro, esse ativo aí, né, chamado poupança de fato. Mas mostrarei aqui para vocês, se der tempo, obviamente, né, que existem outras opções além da poupança. Existe vida além da poupança, tá bom, pessoal? Então, começamos aqui esse mini curso com essas questões provocativas, beleza? E aí surge a seguinte questão, tá, pessoal? Por que nós normalmente sabemos onde nós queremos chegar em termos financeiros? Ou seja, nós temos pelo menos uma vaga ideia de quais seriam os nossos objetivos, que tipos de coisas, né, nós gostaríamos de alcançar em termos financeiros, mas, no final das contas,
a gente acaba não conseguindo alcançar esse tipo de objetivo. Por que que existe essa distância, então, entre aquilo que nós gostaríamos de fazer, tá? Aquilo que nós gostaríamos de alcançar em termos financeiros e aquilo que a gente faz de fato? E aí, para responder essa pergunta aqui, eu vou dividir a resposta em duas partes. E era aquilo que eu estava dizendo para o Renato lá no começo da apresentação. Eu acho que para explicar, né, essa distância, esse gap aí entre aquilo que as pessoas gostariam de alcançar em termos financeiros e aquilo que elas alcançam de fato, aquilo que elas fazem, nós temos, em primeiríssimo lugar, fatores socioeconômicos que vão trazer aí, né, que vão dar alguns limites para que uma parte importante da população brasileira, infelizmente, não consiga alcançar, em primeiro lugar, o objetivo da estabilidade financeira e, em segundo, o objetivo da prosperidade financeira, tá bom? Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês, pessoal, que essa questão da estabilidade financeira, ela não está relacionada única e exclusivamente com a vontade individual das pessoas. Ou seja, nós temos aí uma parte da população brasileira que realmente tem questões relacionadas ao comportamento, tá? E por isso não consegue ter uma estabilidade financeira um pouco melhor, mas uma outra parcela da população tem limites que vão além da vontade própria. Então, esses limites são dados justamente por esses tais fatores socioeconômicos. E aí a gente não vê muitas pessoas, né, muitos consultores financeiros ou influencers falando sobre a limitação que vem deste ponto aqui, tá? Ou destes pontos. Então, para começar, uma parte importante da população brasileira vive com uma renda que mal dá para que ela alcance, né, para que ela consiga obter ou para que ela consiga comprar, consumir, né, no final das contas, aqueles bens, aqueles serviços que são considerados básicos para a sobrevivência. Então, aqui eu estou falando de alimentação, transporte, tá, e moradia. Então, uma parte importante da população brasileira sequer tem uma renda necessária para poder arcar com esses custos, né, que vão trazer aí uma condição mínima de subsistência para essas pessoas, tá? E aí, para vocês não dizerem, né, ou pensarem que eu estou tirando isso da minha cabeça, eu trouxe alguns dados para provar esse ponto, tá? Em primeiro lugar, então, pessoal, em fevereiro de 2021, né, o IBGE mostrou, na verdade, a Fundação FGV fez um estudo e mostrou que 27,2 milhões de pessoas vivem atualmente no Brasil em situação de pobreza extrema. Isso significa o quê? Essa parcela da população, pessoal, elas vivem com menos, ou ela vive, na verdade, né, com menos de R$ 246 por mês, tá bom? Então, aqui a gente está falando de uma restrição de renda super, mega severa, tá bom? E aí, nós dizemos que para essa parte da população que vive em situação de extrema pobreza, que a educação financeira para essas pessoas seria aí a solução, a ferramenta essencial para que elas conseguissem sair dessa condição, é um pouco forçação de barra, na minha visão, tá? Então, esse é um dado importante, né? Isso aqui representa quase 13% da população brasileira, tá, pessoal? Então, é um dado muito importante, né, de ser levantado. Outra coisa, aí a gente pega essa parcela da população, né, que vive com até R$ 246 por mês e pegamos também o valor da cesta básica no ano de 2021, né, um valor médio aí da cesta básica, e constatamos que esse valor médio gira em torno de R$ 500. Agora vocês imaginem, pessoas que vivem com R$ 246 por mês sequer conseguem ter acesso a uma cesta básica, pessoal. Que dirá fazer uma poupança? Que dirá destinar uma parte da sua renda para os seus objetivos financeiros? Então, a gente tem que tratar desse assunto, né, considerando os limites socioeconômicos que são impostos para uma parcela importante da população brasileira, tá bom?
Além disso, outro dado muito importante, 50% dos brasileiros, isso equivale a 105 milhões de pessoas atualmente, vivem com uma renda média per capita de R$ 438. Ou seja, se a gente pega uma família de 4 pessoas aí, nós estamos dizendo que essa família vive com algo em torno de R$ 1.700 por mês. E aí, R$ 1.700 para comprar uma cesta básica, que custa R$ 500, para pagar um aluguel, que custa, sei lá, depender do lugar da cidade e da cidade em que essas pessoas se encontram, gira em torno aí de R$ 800, R$ 900. Ou seja, pegando cesta básica, o custo da cesta básica e o custo de moradia, nós já lascamos aí uma parte importante da renda, né? De 50% da população brasileira, tá, pessoal? Então, aqui os limites, eles são severos, tá? E nós precisamos levar isso em consideração, tudo bem? Outra informação importante, se não bastasse tudo isso, né? Se não bastasse sermos aí um dos países mais desiguais do mundo em termos de renda, ainda temos um caso agravado pela pandemia, obviamente, mas que dificulta ainda mais a situação, né, de uma parcela importante aí da população brasileira, que é o desemprego e o desalento, tá, pessoal? Então, aqui nós temos, se a gente juntar, né, aquelas pessoas que procuram emprego e não encontram, essas são consideradas desempregadas. E se considerarmos também nessa estatística aquelas pessoas que procuram emprego, né, procuraram durante muito tempo e não encontraram. Por não encontrar emprego, principalmente nesse período da pandemia, elas acabaram desistindo, tá bom? E aí essas pessoas devem ser consideradas ou são classificadas como desalentadas, tá? Então, se a gente pega as pessoas desempregadas e as desalentadas, nós chegamos aí à bagatela de 21 milhões de pessoas que se encontram nessa situação, tá? Sem receber renda. E aí, obviamente, a gente não está considerando, né, o auxílio emergencial, nem outro tipo de renda, mas esse aqui é um dado também muito importante e que restringe de maneira muito significativa aí a possibilidade dessa parcela da população conseguir se equilibrar financeiramente, tá bom? Então, a gente tem que começar com essa ponderação. O equilíbrio financeiro, ele não depende, principalmente no Brasil, né, da nossa vontade própria, tudo bem? Aí, existe outros fatores, né? Se a gente não considera essa parcela da população aqui, né, que está limitada por esses fatores socioeconômicos, aí nós temos os fatores comportamentais, tá, pessoal? Então, se você não se encontra nessa condição, né, se você não tem esses fatores socioeconômicos te limitando, é bem provável que, se você não está conseguindo alcançar seus objetivos financeiros aí, isso estará relacionado a fatores comportamentais. E aí, para vocês, aí, para uma parte, né, dos que estão nos assistindo aí, que são alunos de economia, normalmente vocês veem aqui em algumas disciplinas que o ser humano, né, ele tomaria decisões de maneira plenamente racional, segundo a teoria econômica tradicional, e faríamos, né, cálculos complexos de utilidade no presente e no futuro, faríamos descontos, né, da nossa utilidade, traríamos isso para valor presente e tomaríamos sempre as melhores decisões possíveis e, obviamente, isso faria com que nós chegássemos aos melhores resultados financeiros possíveis. Mas vocês sabem muito bem que a gente está muito longe de ser esse tal agente econômico que a teoria tradicional, né, ela considera, e nós estamos mais próximos, né, de seres, né, que apesar de sermos racionais, né, temos condições de fazer ponderações, né, sobre as nossas escolhas, nós agimos muitas das vezes de maneira impulsiva ou irracional. Tá? E é isso que nos mostra, ou que tem nos mostrado aí, né, os estudos da economia comportamental, e eu trago um pouquinho disso para vocês, tá bom? Então, olha só, o nosso cérebro, na verdade, ele funciona da seguinte forma. É como se a gente tivesse duas partes do nosso cérebro, certo? Uma das partes é a parte responsável pelo planejamento. Tá? E aí, quais são as características dessa parte do nosso cérebro?
Em primeiro lugar, ele é parcimonioso, tá? Ele leva em consideração as informações que estão à nossa disposição e, a partir dessas informações, ele tenta, né, tomar a melhor decisão possível. Segunda característica dessa parte planejadora do nosso cérebro, ela se preocupa com as consequências de longo prazo das escolhas que a gente faz agora. Tá? Então, nós temos sim essa parte planejadora do cérebro, ela é muito importante, né? O problema é o seguinte: essa parte do nosso cérebro, ela costuma gastar muita energia, tá? A gente faz um esforço muito grande para acionar o planejador que nós temos no nosso cérebro e ele acaba sendo preguiçoso. Tá? Então, quando a gente vai tomar decisões, a gente vai fazer algum tipo de julgamento, nós acabamos escolhendo alguns atalhos mentais, tá? Isso faz com que o nosso sistema planejador, a parte planejadora do nosso cérebro, ela fique meio que adormecida, eu diria, tá? E aí, então, nós temos a outra parte do nosso cérebro, que é aquela responsável pela execução das nossas ações diárias. E quais são as características dessa outra parte do nosso cérebro? Em primeiro lugar, ela é meio que míope, tá? Ela enxerga só um pouquinho além daquilo que está mais próximo de nós, tá? Então, essa parte do nosso cérebro, ela está olhando muito para o presente e pouco para o futuro, tá? Além disso, ela é responsável aí pelos nossos comportamentos mais impulsivos, aqueles que a gente faz sem refletir muito, tá? E aí, no final aqui, vocês vão ver que é justamente essa parte do nosso cérebro que toma grande parte das decisões que a gente tem aí, né, que a gente enfrenta no dia a dia, certo? Então, outra característica dessa segunda parte do nosso cérebro, ela dá mais valor para o prazer presente, tá, do que aquele benefício, né, que nós teremos no futuro ao escolhermos uma determinada opção, certo? E, em último lugar, então, essa parte executora do nosso cérebro aí, ela pode ser considerada como meio um piloto automático. Aquilo que a gente aciona no nosso dia a dia aí para tomar as nossas decisões e acaba sendo muito influenciado pelas emoções. Então, enquanto a teoria econômica tradicional considera que o agente econômico, quando vai tomar suas decisões, ele não é influenciado pelas emoções, aqui nós percebemos que, na realidade, né, a coisa é muitíssimo diferente. De fato, quando nós tomamos nossas decisões, e nós tomamos algo em torno aí de 35 mil decisões por dia, essa parte do nosso cérebro aqui, ó, esse executor, ele está em ação quase que o tempo todo, tá, pessoal? Então, aqui está o problema. Um dos grandes problemas, né, que explicam o porquê que existe uma distância entre aquilo que a gente gostaria de fazer, né? Ou seja, aquilo que a gente gostaria de fazer é determinado aqui pela parte planejadora do nosso cérebro, certo? E aí vem o sistema executor, aquele responsável pela execução das ações rotineiras, e atropela o planejador, né, no dia a dia, sendo que a gente tem que tomar diversas decisões, você acaba tentando encontrar um caminho mais fácil, né, para tomar essas decisões. E ao adotar esses caminhos mais fáceis, né, a gente pode tomar algumas decisões que são muito ruins, tá? E aí, quando a gente está falando de finanças pessoais, essa tomada de decisão ruim pode nos levar a resultados também muito ruins. Tudo bem? Tranquilo? Então, basicamente, a gente tem esse conflito entre essas duas partes, né, do nosso cérebro, e isso explicaria o porquê que, para uma parte específica da população, né, aquela que não sofre dessas restrições socioeconômicas, talvez exista ainda uma distância entre o que eles determinam como objetivo financeiro e o que eles de fato fazem para alcançar essas coisas. Tudo bem? Então, estabelecidas, né, essas explicações sobre por que existe, então, um distanciamento entre o que a gente gostaria de fazer e o que de fato fazemos, agora sim nós passamos para as etapas, né, do que precisa ser feito para que nós consigamos, de fato, melhorar as nossas condições financeiras, tá? Para melhorar a nossa relação com o dinheiro, beleza? Então, quais são os passos? Eu
o que preciso fazer para conseguir, então, me equilibrar financeiramente, para que eu consiga melhorar a minha relação com o dinheiro. E os passos são os seguintes, meu povo. Em primeiro lugar, como eu já disse aqui, vocês precisam definir os seus objetivos, tá? Então, sem essa definição de objetivo aqui, a gente não consegue dar andamento ao processo de planejamento. Por quê? Porque os objetivos é que vão nos dar aí o impulso inicial, né, e a motivação necessária para que a gente consiga continuar, né, engajado no processo de planejamento financeiro. Se não temos nenhum objetivo, né, se eu não definir que eu quero me aposentar daqui, sei lá, 20 anos, por exemplo, se eu não definir que eu quero comprar uma casa, um carro, seja lá o que for, fica muito mais difícil, né, da gente manter, né, aquele esforço de planejamento. E, obviamente, né, ao conseguir alcançar esses objetivos. Então, quando a gente define os objetivos, onde nós queremos chegar, fica muito mais fácil da gente definir o seguinte: qual é a parcela da minha renda que precisa ser poupada para que eu, de fato, alcance esses objetivos? E, em segundo, quais são os tipos de investimentos que são adequados para estes objetivos que eu defini? Tudo bem? Então, essa etapa aqui, ela é crucial. Sem ela, nós não temos absolutamente mais nada. Tudo bem? Beleza, então definimos aí nossos objetivos, sabemos onde nós gostaríamos de chegar em termos financeiros. A gente passa para o passo 2, tá? Que é justamente fazer uma fotografia da nossa situação financeira. Ou seja, identificar para onde está indo o nosso dinheiro. E aí, eu recomendo que vocês olhem aí, por exemplo, para os extratos, né, ou para a fatura do cartão dos últimos 2 meses, pelo menos, porque é a partir dessa análise é que vocês conseguirão ter ideia, né, dessa estrutura de gastos, tá? E aí, obviamente, a partir dessa fotografia, né, da identificação de para onde está indo o seu dinheiro, você tem, então, condição de estabelecer algumas metas para que os seus objetivos, eles caibam no seu orçamento. Tá bom? Então, o segundo passo é justamente isso. Você vai identificar quais são as categorias de gastos e, dentro dessas categorias, qual delas ela está absorvendo uma parte mais importante, mais significativa da sua renda. Beleza? E aí, obviamente, se a gente faz essa identificação, você tem a possibilidade de reorganizar os seus gastos no sentido de incluir, como eu disse para vocês, os objetivos financeiros que vocês têm e eliminar aquelas coisas com as quais vocês gastam atualmente e que talvez não façam tanto sentido assim, tá? Então, da mesma forma que o passo 1, ele é importante aí para que vocês tenham os elementos motivadores, para que vocês implementem esse planejamento financeiro, o passo 2, ele também é essencial, essa identificação de para onde está indo o dinheiro nos últimos meses, beleza? O passo 3, pessoal, depois que vocês já fizeram essa identificação, já definiram quais serão as metas para o futuro, ou seja, aqui não adianta só a gente olhar para o passado, né? Ou seja, olhar para a fatura, para o extrato do banco dos últimos 2 meses e continuar fazendo isso, só olhando para trás. Quando eu falo definir metas, é estabelecer que para alimentação será mais adequado eu gastar X, para lazer eu vou gastar Y, e para o meu objetivo, para a minha poupança, eu vou direcionar Z, tá bom? Então, isso é definir metas. E a partir dessa definição de metas é que a gente consegue se ajustar ao longo do tempo, tá? E aí, a gente define essas metas e faz um acompanhamento, tá bom? Para saber se a gente está próximo dessas metas ou não, ou se a gente já até excedeu, tá? Porque a depender do patamar em que nós nos encontramos, isso vai fazer com que a gente tenha a possibilidade de redefinir, né, os nossos rumos ao longo do mês. Então, olha só, não adianta, o que eu estou dizendo aqui é que não adianta a gente ficar anotando todo e qualquer gasto que a gente faz no dia a dia. Então, fui ali na padaria, comprei um cafezinho, vou ter que anotar isso necessariamente? Não, tá? O mais importante aqui é que, a partir dessa fotografia que você tirou, né, da sua estrutura de gastos, você defina, então, as metas, aquilo que você quer alcançar em cada uma das categorias de gastos e,
uma vez definidas essas metas, você tem a possibilidade, ou você estabeleceu as referências, né, que vão servir como norte ao longo do mês. Então, se lá em alimentação eu definir que o meu gasto máximo deve ser de R$ 1.000, por exemplo, eu vou fazer um acompanhamento pelo menos uma vez por semana, tá? Para tornar o processo mais fácil e saber como que eu estou caminhando. Se eu estou próximo, né, de alcançar aquele teto que eu defini, ou se eu estou distante, tá bom? A depender da proximidade que eu estou dessa meta que eu defini, obviamente o meu comportamento ele vai ser modificado para que eu consiga ficar dentro daquilo ali. Tudo bem? Beleza. Então, passamos por essa etapa aí, né, de identificação e redefinição dos gastos. A gente vai, então, para a formação da reserva de emergência. Uma coisa que eu imagino que uma parte de vocês já deve ter ouvido falar e que para o planejamento financeiro é simplesmente essencial, tá? E o que é essa tal reserva de emergência, pessoal? É aquele dinheiro que nós teremos, né, guardado e que será utilizado para fazer frente aos imprevistos que acontecem com a gente o tempo todo. Então, se o carro quebrou, se a gente precisou ir ao médico, se a gente precisou ir ao dentista, nós teremos, né, essa reserva que será utilizada para esses momentos de imprevisto e, obviamente, ela vai fazer com que a gente não precise se endividar, tá? Porque aí é que está o grande problema. Se nós não temos uma reserva de emergência, se acontece um imprevisto dessa natureza, isso pode complicar muito a nossa situação financeira e fazer com que a gente entre em uma espiral de endividamento. Tá aí, então, a importância dessa tal reserva de emergência, beleza? E ela está no nosso passo 3. Se você, então, já equilibrou suas contas, já sabe para onde está indo seu dinheiro, já definiu as metas e também já começou a formar a sua reserva de emergência, aí sim é hora de passar para a última etapa, que é justamente conhecer quais são as possibilidades além da poupança. Como eu disse para vocês, existem diversos tipos de investimento que são tão seguros quanto a poupança, tá? E que trazem uma rentabilidade um pouco maior, tudo bem? Então a gente precisa deixar de lado um pouco essa crença que foi implantada em nós, né, desde que somos crianças, de que a poupança é a única opção para aquela reservinha que a gente está formando, tá bom? Então, basicamente, de forma superficial, aí, esses são os 4 passos, e a gente vai falar de forma detalhada sobre cada um deles. Então, diz para vocês, o primeiro passo é o quê? Definir os objetivos. Nessa etapa, então, a gente vai definir o que nós queremos, tá? Em termos financeiros, e quando é que nós queremos alcançar esse objetivo. Então, dentre esses objetivos, a gente pode destacar aí vários. Isso vai variar de pessoa para pessoa, obviamente, mas aqui a gente pode destacar, eu quero fazer uma viagem, isso pode estar no curto prazo ou no longo prazo, aqui eu coloquei curto prazo só como exemplo. Então, quero fazer uma viagem daqui a 1 ano, 2 anos, por exemplo. Quero comprar um celular daqui a 2 anos também, ou daqui a 6 meses. Quero comprar um carro daqui a 5 anos. Quero me aposentar quando estiver aí com 60, 55. Quero comprar uma casa daqui a 15 anos. Então, o que nós fizemos aqui foi o seguinte: estabelecer o que nós queremos, tá? E quando nós vamos utilizar essa grana. Só está faltando uma informação muito importante ainda para esta etapa, tá? Que é justamente a primeira etapa do processo de planejamento financeiro, que é saber quanto cada um desses objetivos vai nos custar, beleza? Então, nós já definimos o que e quando queremos alcançar. Agora, nos resta saber quanto cada um desses objetivos que nós definimos vão nos custar, beleza? Então, olha só. Vamos lá, o celular que nós queremos comprar aí daqui a 6 meses, ele vai nos custar R$ 1.200, por exemplo. A viagem daqui a 1 ano custa R$ 3.500. Comprar um carro custa R$ 30 mil. Eu preciso dessa grana daqui a 3 anos. Eu gostaria de me aposentar aí daqui a 30 anos com uma renda de pelo menos R$ 4 mil por mês e comprar uma casa de R$ 500 mil daqui a 10 anos. Tá? Então, aqui, só alguns exemplos, né? Sobre a resposta para cada uma dessas questões na etapa da definição dos objetivos. Então, sempre que estivermos falando sobre definição de objetivos, temos que responder o que nós queremos, quando nós queremos e quanto cada um desses objetivos vai nos custar.
Qual a importância de definir tudo isso, pessoal, no final das contas? A importância está relacionada, em primeiro lugar, com o seguinte: é justamente a resposta para essas 3 perguntas, tá, que vai nos dizer o quanto nós precisaremos investir, o quanto nós precisaremos poupar mensalmente para alcançar o valor necessário, né, para que nós cheguemos, para que nós compremos, sei lá, o celular, para que a gente consiga ter a grana necessária para fazer a viagem, seja lá o que for. Então, é muito importante responder essas 3 questões nessa etapa. Segundo lugar, obviamente, quando a gente define nossos objetivos, como eu já disse, nós saberemos onde nós devemos investir esse dinheiro, tá? Obviamente, além da poupança, certo? Então, essa foi a etapa da definição, né, dos objetivos, e a gente pode passar, então, para a segunda etapa, que é aquela relativa à identificação da nossa estrutura de gastos. Para onde está indo meu dinheiro nos últimos tempos? E aí, diz para vocês, essa identificação é muito importante para que a gente consiga estabelecer as nossas metas de orçamento para o futuro. Se a gente não faz ideia de como nós estamos gastando o nosso dinheiro nos últimos meses, por exemplo, fica muito difícil definir metas para as nossas categorias de gasto. Eu imagino que vocês concordem com isso. Então, essa etapa é muito importante, e aí a gente vai fazer uma classificação, né, desses nossos gastos. Em primeiro lugar, a gente tem que abrir um potezinho ali relativo aos nossos gastos fixos. Então, o que são esses tais gastos fixos? São aqueles que não costumam ter uma oscilação muito grande ao longo dos meses, tá? Que costumam ser mais ou menos constantes, são aqueles gastos recorrentes, tá? E aí a gente tem vários exemplos. A gente tem internet, faculdade, Netflix. Existem algumas pessoas que conseguem colocar aqui nessa categoria até energia e água, por exemplo, porque elas têm um consumo que não varia tanto assim, tá? Então, todo tipo de gasto que não tem uma variação tão dramática assim, né, ao longo dos meses, deve ser colocado aqui nessa categoria de gastos fixos, tá? E por que é importante a gente fazer essa classificação de quais são os nossos gastos fixos? Por quê? Esses aí nós sabemos que de fato vão acontecer, tá? Desde que, né, obviamente, a gente não exclua nenhum deles. Então, uma vez que a gente sabe qual é a nossa estrutura rígida de gastos, nós teremos condições de planejar melhor, um pouco melhor, a outra categoria dos nossos gastos, que é justamente aquela relacionada aos gastos variáveis, tá? Então, obviamente, no nosso dia a dia, a gente tem alguns gastos que costumam oscilar muito ao longo dos meses. Então, assim, para algumas pessoas, alimentação, o lazer, né, aquela cervejinha que você compra no final de semana, compra de roupas, por exemplo, e várias outras formas de gasto podem ser incluídas aqui nessa categoria de gastos variáveis, beleza? E aí, obviamente, quando você tem a dimensão dos seus gastos e sabe para onde está indo esse dinheiro, né? Se uma parcela maior vai para gastos fixos ou gastos variáveis, você terá a possibilidade de fazer uma reorganização das coisas, tá? Porque quando você tira essa fotografia, você tem a condição de fazer uma avaliação do que você tem feito e que talvez não valha a pena fazer mais em termos de gastos, tá? Então você pode identificar que tem algumas coisas que você está gastando. Por exemplo, algumas pessoas que têm planos na academia, por exemplo, e não estão frequentando a academia. Quando tiram esse retrato, percebem que uma parte do dinheiro está sendo direcionada, né, para isso e não faz absolutamente nenhum sentido, certo? Então, a partir dessa análise, você tem a capacidade de reestruturar a sua estrutura de gastos, tá? Tudo bem? Isso aí é uma coisa muito importante. E aí, obviamente, algumas dicas, né, para que vocês consigam fazer essa redimensionação, esse redimensionamento aí dos seus gastos. Em primeiro lugar, tentem descartar aqueles serviços, né, que vocês quase nunca utilizam, tá? Em primeiro lugar. Então, eu contratei a Netflix, por exemplo, isso está caindo, né? Está caindo um valor específico lá no meu cartão de crédito todo mês, mas eu não estou assistindo o Netflix. Isso faz sentido para você? Se não fizer, é hora
de excluir, tá? Liberar um espaço para que você direcione essa grana para as coisas que realmente fazem sentido para você, tá? Outra coisa, se você está com um plano de internet ou de telefone que está te custando muito caro, é hora de você fazer uma renegociação. Por incrível que pareça, pessoal, o processo de renegociação, ele funciona muito bem, tá? Então, quando vocês ligam na operadora e falam assim, eu tenho uma proposta melhor do que a de vocês, tá? Vou gastar muito menos com isso e quero cancelar o plano. Eles vão fazer de tudo para mantê-los, né, como clientes e, obviamente, vão dar muitos benefícios e descontos, tá bom? Então, tá aí a importância de fazer essa renegociação. Além disso, seria muito importante que vocês definissem, né, uma quantidade máxima de gasto para todas as categorias de gastos de vocês, mas também para aquelas relacionadas ao lazer, por exemplo. Pode ser que para muitas pessoas essa seja uma categoria muito sensível, né? Justamente aquela em que a gente costuma gastar de maneira um pouco mais excessiva. Então, se você define, no final de semana para o meu lazer, eu vou destinar, sei lá, R$100, R$150, R$200, o importante é que você tenha essa meta, tá? Esse teto estabelecido em mente. Isso vai te ajudar a alcançar, obviamente, os objetivos financeiros que você definiu lá no começo do processo, beleza? Terceiro lugar, se você está numa situação de endividamento, tente renegociar as suas dívidas, tá? Eu tenho clientes que deviam 200... Olha só, pessoal, pasmem. Deviam algo em torno de R$200 mil, tá? No cartão de crédito. Tinham entrado nesse processo de endividamento aí de uma forma muito dramática, e aí conseguiram uma grana e fizeram uma proposta para a empresa, né? Do cartão de crédito. Conseguiram pagar essa dívida, sabe por quanto? R$17 mil. Olha só, eles tinham uma dívida de R$200 mil e ofereceram R$17 mil à vista, e a empresa simplesmente aceitou, tá bom? Então, a renegociação de dívida é uma coisa muito bacana e que pode ajudar vocês a saírem da situação de endividamento de uma forma muito mais tranquila, beleza? Quarto lugar, é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que são um pouco mais descontroladas, tentar reduzir gradualmente as compras no cartão de crédito. Tá, pessoal? E aí, se a pessoa é muito descontrolada, o ideal é que ela tente até eliminar essas compras no cartão de crédito. Por quê? Normalmente as pessoas costumam usar o cartão de crédito não como um meio de pagamento, mas como uma extensão da renda delas. Ou seja, se você tem um limite lá de, sei lá, R$3 mil no cartão de crédito e olha para aquilo como uma extensão do seu salário, né? Isso pode ser um problema muito sério. Tudo bem? E que pode comprometer de forma definitiva as suas finanças, beleza? Então, tente reduzir essas compras do cartão de crédito, faça apenas as compras que você julga serem de fato necessárias, ou então elimine esse meio de pagamento se você está observando, se você está entendendo que ele está causando mais problema do que trazendo benefício, correto? Então, bora lá. Outra coisa muito importante, tá, pessoal? Uma estratégia facilitadora que faz com que vocês consigam ter uma determinada quantia da sua renda direcionada para os seus objetivos, tá? Para aquilo que você definiu, aquilo que você quer alcançar em termos financeiros no futuro. Que é o seguinte: pague-se primeiro. Imagino que vocês já devem ter ouvido falar sobre esse tal pague-se primeiro. Mas isso aqui é uma ferramenta muito importante, tá? Um mecanismo muito importante para que vocês consigam fazer poupança, para que vocês criem o hábito de poupar, tá? E o que é pagar-se primeiro? Uma vez que você recebe o seu salário, tá? A primeiríssima coisa que você vai fazer é direcionar uma parcela da sua renda para poupança, né? E aqui eu falo poupança, não é o instrumento financeiro, tá? Mas para a sua reserva, que vai ser direcionada para os seus investimentos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é justamente definir ou direcionar aquela parcela que você julga ser suficiente para alcançar os objetivos que você definiu, tá? Douglas, mas por que a gente não deixa esse processo de formação, né, de poupança para o final do mês? Ou seja, eu vou conduzindo aí as minhas finanças ao longo do mês e se sobrar alguma grana,
eu direciono aí para os meus objetivos. Pessoal, vocês sabem que esse tal se sobrar, ele é muitíssimo problemático. E grande parte das vezes que a gente entra, né, nessa lógica aí do fazer sobrar, a coisa não acontece. O dinheiro não vai sobrar no final do mês. Então, para que você faça ele sobrar já no começo do mês, é importante que você se pague primeiro. Que você separe essa grana, essa parte da sua renda, que vai ser direcionada aí para os seus objetivos, tá bom? E aí, mais uma vez, é muito importante você definir os objetivos, porque são eles que vão te dar a motivação necessária para você separar essa grana. Porque se você não tem nada em mente em termos de objetivos financeiros, fica muito mais difícil fazer ou montar essa reserva. Vocês concordam? Então, assim, se você não tem nada definido em mente, você pensa o seguinte, pô, essa grana aqui, esse mês eu vou usar para comprar uma roupa, vou usar para ir para um restaurante um pouco mais caro, não tenho nenhum objetivo mesmo, então aí a coisa começa a se complicar, tá bom? Então, essa é uma dica muito importante e que funciona, tá, pessoal? Ela é muito, muito boa mesmo. Então, se vocês já sabem aí quais são seus gastos, né, qual é a sua estrutura de gasto, já fizeram a definição das metas, né, para cada uma das categorias de gastos, e também já sabem o quanto precisam poupar para alcançar os objetivos aí no futuro, né, obviamente os objetivos financeiros. Agora a gente precisa conhecer aí quais são as possibilidades de investimento, tá, pessoal? Então, consegui reservar aquela graninha ali e agora eu preciso saber o que fazer com ela, tá bom? Existem, obviamente, algumas possibilidades. A primeira informação que eu trago para vocês aqui é a seguinte: por que a poupança ela pode ser uma má ideia, tá? Ou pode estar sendo uma má ideia? Aqui temos um gráficozinho da rentabilidade real da poupança. Então, nós temos aí, obviamente, a porcentagem, né, a taxa de juros paga pela poupança, mas nós precisamos descontar isso pela inflação, tá bom? Então, quando a gente mede aí a rentabilidade da poupança descontando a inflação, nós percebemos, tá, que a partir de setembro de 2020, a rentabilidade real da poupança, né, descontando a inflação, ela começa a ser negativa e cada vez mais negativa, tá, pessoal? Aqui, ó, em setembro de 2020, a nossa rentabilidade real, na graninha que a gente tinha na poupança, ou que a gente tem na poupança, ela estava rendendo menos 0,46%, depois, lá em maio de 2021, passou a render menos 6%. Aí vocês podem me perguntar o seguinte: Douglas, mas isso aí não é uma coisa que está acontecendo com a renda fixa, né? Com os ativos de renda fixa de uma maneira geral? Sim, né? Desde que não sejam aqueles atrelados ao IPCA. Mas os outros, né, instrumentos de renda fixa, os outros ativos de renda fixa, também estão sofrendo com esse processo de aumento da inflação. Mas o que mais sofre com esse processo de corrosão da inflação, sem sombra de dúvidas, é a poupança. Beleza? Então, só uma informação que eu espero que fique bem fixada aí na mente de vocês. Primeira coisa, você já fez a sua reserva de emergência? Para pensar, né, sobre possibilidades de investimento? Se não fez a reserva de emergência, é hora de montá-la, tá bom? E essa reserva de emergência, como eu disse para vocês, é aquela grana, né, que nós teremos ali reservada para lidar com os imprevistos que vão acontecer ao longo, né, dos meses aí. Então, quais são as características, né, dos ativos financeiros para os quais a gente pode direcionar a nossa reserva de emergência? Eles precisam ter duas características fundamentais, tá, pessoal? A primeira delas, precisa ter liquidez imediata. Então, para que aquela quantia de dinheiro que eu posso ter acesso a qualquer momento seja considerada uma reserva de emergência, para que ela sirva de fato como uma reserva de emergência, ela precisa ter liquidez imediata. O que significa isso? Eu posso resgatar esse dinheiro a qualquer momento. Tá bom? Então, isso é que é liquidez imediata. E essa é uma condição muito importante, tá bom? Para que a gente consiga direcionar essa nossa grana. Segundo, tem que ter um retorno seguro e garantido. Aí vocês devem estar pensando, pô, a poupança, ela tem essas características, né? Ela tem uma liquidez imediata, eu posso tirar a qualquer momento, e ela também tem um retorno seguro e garantido. No entanto, tá? Existem outras opções que têm exatamente as mesmas características, tá? Liquidez imediata, retorno seguro e garantido, e que ainda assim
rendem mais do que a poupança. Ou, no cenário atual, fazem com que a gente perca um pouco menos de dinheiro quando a gente considera aí a corrosão da inflação, tá bom? Então, precisa ser, obviamente, um título, um ativo, né, de renda fixa. Nunca coloquem a reserva de emergência de vocês em um ativo de renda variável. Por quê? Renda variável tem as suas oscilações e no curto prazo você tem grandes chances de perder essa grana. E, obviamente, a reserva de emergência é um elemento fundamental para a sua estabilidade financeira. Se você coloca essa grana em renda variável, a chance de você complicar a sua vida é muito grande, tá bom? Então, quais são as opções de renda fixa que nós temos no mercado, tá, pessoal? Em primeiro lugar, nós temos essa opção aqui, títulos públicos. Não sei se todos vocês conhecem essa opção, mas a depender dos objetivos que vocês têm, né? Títulos públicos, né? São tipos de ativos de renda fixa bastante interessantes, tá? E eu diria que são os títulos ou os ativos de renda fixa mais seguros da economia, tá? Porque, em última instância, quem garante esse tipo de investimento é o governo, tudo bem? Então, obviamente, quando a gente compra um título público, nós estamos emprestando dinheiro para quem? Para o governo, tá bom? Então, quem nos dá a garantia dessa grana que nós estamos emprestando é justamente o governo. E aqui eu digo para vocês que existem títulos, né, com tipos de rentabilidade diferentes. Então, a gente tem títulos do governo, né, títulos públicos, que pagam, aí que tem uma rentabilidade atrelada à taxa básica de juros, a Selic, tá, que atualmente está em 4,25% ao ano. Temos aqueles títulos que pagam a variação da inflação mais uma taxa específica, tá? Então, vão pagar a variação da inflação do IPCA mais 3%, por exemplo, ou mais 5%. Então, esse é um tipo distinto de rentabilidade. Por fim, nós temos aí os títulos públicos que têm uma rentabilidade pré-fixada. Ou seja, quando vocês compram esses títulos, quando vocês emprestam o dinheiro, né, de vocês pro governo, através de títulos do Tesouro Direto pré-fixados, eles vão definir uma taxa de juros específica, tá? Então, ele te promete pagar 6%, 7% ao ano, por exemplo, e eles vão te pagar isso, né, exatamente essa taxa de juros até o final do prazo acordado, beleza? Então, essa é a primeira possibilidade, né, de investimento que vai além da poupança e que ainda está na categoria de renda fixa. Além disso, nós temos os famosos CDBs, tá? Que são certificados de depósitos bancários. Quando nós compramos um CDB, pessoal, nós estamos emprestando o nosso dinheiro para os bancos, tá? Bancos comerciais. E aí, esse tipo de ativo financeiro de renda fixa, ele tem uma característica bacana, tá? Que é justamente a garantia dada pelo Fundo Garantidor de Crédito, tá? Esse Fundo Garantidor de Crédito, pessoal, é uma instituição, né, que protege os investidores em até R$250 mil, caso a instituição em que você está fazendo o seu investimento, né, para a qual você emprestou o seu dinheiro, ela entre no processo de falência. Tá bom? Então, sei lá, vocês compraram um CDB do Banco do Brasil, né? Compraram aí R$10 mil, emprestaram R$10 mil para o Banco do Brasil através de um CDB, e o Banco do Brasil fale, né? Vamos pensar sobre essa possibilidade. Vocês teriam, então, esse retorno garantido dado pelo Fundo Garantidor de Crédito, tá? Agora, se uma pessoa investiu em CDB acima desses 250 mil em uma determinada instituição, e essa instituição, ela quebra, aí, aquilo que excedeu os 250 mil, o fundo já não garante mais, tá bom? Então, vocês têm que ficar atentos em relação a essas questões, beleza? Então, já falamos sobre títulos públicos e CDBs. Temos ainda dentro da renda fixa outras opções, né? Investimentos aí que vão te dar uma segurança e uma maior tranquilidade, que são as LCIs e LCAs, ou letras de crédito imobiliário e letras de crédito agropecuário. LCI, pessoal, e LCA são algumas das formas de captação também dos bancos comerciais para que eles possam fazer empréstimos para setores específicos, tá? Então, no caso da LCI, quando a gente compra um LCI, essa grana ela vai ser direcionada para o setor imobiliário e a LCA, né, a grana que o banco está captando através da LCA vai ser direcionada para empréstimos para o setor agropecuário.
tudo bem? Então, aqui continua sendo, né, um empréstimo da nossa parte para os bancos comerciais. E uma característica bacana aqui é que LCI e LCA também são protegidas pelo FGC. Douglas, então você está dizendo que o CDB, LCI e LCA têm a mesma proteção que a poupança? É exatamente isso, tá? Então, caso a instituição bancária quebre, tá? Se vocês tiverem dinheiro na poupança, em algum CDB, LCI ou LCA, vocês têm a mesma garantia dada pelo FGC. Tudo bem? Mais opções para que a gente possa encerrar aí nosso mini curso, tá? Letra de câmbio. Apesar do nome, pessoal, letra de câmbio não tem nada a ver com taxa de câmbio, tá? Essa letra de câmbio são títulos, né, na verdade, emitidos por financeiras para que elas possam emprestar o dinheiro para agentes da economia, tá bom? Então, nós temos aí algumas financeiras que não têm essa característica ou que não podem ser consideradas bancos comerciais, né? E aí elas pegam essa grana através das LCs e emprestam para alguns agentes econômicos. A LC, pessoal, essa letra de câmbio, também é garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito, beleza? Mais 2 tipos de investimento de renda fixa que estão à nossa disposição, tá? Aqui nós temos CRI e CRA, Certificado de Recebíveis Imobiliários e Certificado de Recebíveis Agropecuários. Esses ativos aqui, pessoal, de renda fixa, vocês normalmente encontram em corretoras, tá? É mais difícil vocês encontrarem esse tipo de título, esse tipo de ativo em bancos comerciais, tudo bem? Então, os CRIs e CRAs são títulos emitidos por securitizadoras, tá? Talvez vocês não tenham ouvido falar, né, sobre essas instituições na economia, mas elas também lançam esses ativos aí, só que eles têm uma especificidade em relação aos outros. Os CRIs e os CRAs não são garantidos pelo FGC, tá? Então, se vocês foram lá na corretora, compraram um CRI ou um CRA, e a instituição, né, ela quebra, por exemplo, né, vocês não terão nenhuma garantia de que o dinheiro retornará para vocês, aquele dinheiro que vocês investiram, tá bom? Então, uma coisa para a qual a gente precisa ficar muito atento, beleza? Por último, eu destaco aqui as debêntures, pessoal. Debêntures são aqueles instrumentos financeiros, né, utilizados pelas empresas para que elas consigam se financiar, né? Então, temos aí empresas como as empresas de energia, a própria Petrobras, Vale, que às vezes emitem debêntures, ou seja, são títulos de dívida em que você, ao comprar, né, está emprestando para uma empresa, tá bom? Então, assim, o CDB, quando você compra um CDB, você está emprestando para um banco comercial. Quando você compra uma debênture, você está emprestando dinheiro para uma empresa. E aí, obviamente, existe, né, uma diferença entre debênture e você comprar uma ação. Quando você compra uma ação de uma empresa, por exemplo, da Petrobras, você se torna um sócio dessa empresa. Quando você compra uma debênture da Petrobras, você está emprestando dinheiro para ela, tá bom? Então, em um determinado prazo acordado, ela vai te devolver esse dinheiro acrescido de uma determinada taxa de juros, beleza? E outra coisa muito importante das debêntures também. Elas não são garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito, tá? Então, sempre que a gente falar de debênture, CRI e CRA, nós precisamos ter em mente que esses instrumentos, esses ativos de renda fixa, eles não têm a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, tá bom? Beleza, eu tenho então todas essas possibilidades para que a gente possa finalizar aqui nosso mini curso com chave de ouro. Tenho todas essas possibilidades aí dentro da renda fixa. Como que eu vou escolher, né, dentre essa infinidade de produtos que estão à minha disposição? Você, para escolher um título específico de renda fixa, precisa responder 2 questões, tá, pessoal? A primeira delas, qual é o seu objetivo? Ou quais são os seus objetivos? Porque é justamente isso que vai te mostrar qual é o prazo necessário, né, para que você resgate esse investimento que você está fazendo agora. Então, se você define que o seu objetivo é comprar uma casa, tá, e você está direcionando dinheiro para esse objetivo, é óbvio que você tem uma maior flexibilidade e você pode comprar, né, alguns títulos de renda fixa que tem um prazo um pouco mais longo de resgate.
esse objetivo específico, ele te dá essa possibilidade, certo? Agora, se o seu objetivo, ele tem um prazo aí de 2 anos, você precisará desse dinheiro aí dentro, pelo menos de 2 anos, é óbvio que aí o seu leque de possibilidades, ele fica mais restrito, beleza? Então, a primeira coisa que vocês precisam responder é: qual é o meu objetivo? E qual é, obviamente, o prazo, né, necessário para que eu tenha esse dinheiro em mãos e consiga alcançar aí essa minha meta financeira. Segundo lugar, se você já definiu seus objetivos, você já dá uma filtrada, né, no número de possibilidades que a gente tem aí dentro desse mercado de renda fixa. Se você já fez esse primeiro filtro, né, já tirou algumas possibilidades de investimento que tem alguns prazos que são incompatíveis com seus objetivos, agora é hora de você comparar a rentabilidade de cada um desses tipos de ativos, tá? E aí, obviamente, junto com a rentabilidade, você tem que avaliar o risco dessas possibilidades, porque eu disse para vocês que debêntures, CRIs e CRAs, né, não são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, se você busca segurança, você é aquele tipo de investidor um pouco mais conservador, que não quer perder de forma alguma aquele investimento que você está fazendo, seria bacana, então, você excluir, né, essas 2 últimas possibilidades aí do seu portfólio e focar apenas, por exemplo, em títulos públicos, CDB, LCI e LCA, tá? E aí, sobrando essas possibilidades, você compara a rentabilidade delas, tudo bem? E para comparar a rentabilidade, né, nós temos algumas ferramentas disponíveis na internet. E aí eu deixo para vocês aqui os sites, né, em que vocês podem fazer essa comparação. Então, vocês perceberam que tem LCIs, CDBs e títulos públicos que estão tendo uma rentabilidade específica e vocês querem comparar. Qual deles é o melhor para mim? Tá? Nesse prazo que eu defini aqui, que é o ideal, qual deles me trará uma rentabilidade mais satisfatória? Então, vocês têm essas possibilidades aqui, né? O simulador do Invest News e um simulador de renda fixa chamado Hero Q App. Beleza? Então, olha só, pessoal, o que nós tratamos, né, para finalizar aqui, neste mini curso. Nós falamos sobre quais são os motivos pelos quais as pessoas normalmente não conseguem alcançar os objetivos financeiros, né, que elas estabelecem. Então, temos, primeiro, fatores relacionados a limites socioeconômicos e temos fatores relacionados ao comportamento. Tá? A forma como nós tomamos as nossas decisões. Depois, falei sobre o processo de planejamento em si. Como nós podemos fazer um planejamento financeiro que nos ajudará a alcançar esses objetivos financeiros estabelecidos. E, por fim, mostrei para vocês algumas possibilidades de renda fixa, ou alguns investimentos, tá, de renda fixa, que trazem segurança, né, excluindo aí as últimas 2 possibilidades que eu falei para vocês, e que fogem, obviamente, da poupança. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e que esse mini curso tenha sido útil, pelo menos para introduzir, né, essas questões fundamentais das finanças pessoais. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado mesmo. Bravo, bravo, Douglas. Nós que agradecemos a belíssima exposição. Olha, essa foi a melhor palestra que eu já presenciei sobre finanças pessoais. Você apresentou as ideias, os conhecimentos com muita sensibilidade, muita humanidade, muita clareza, né? Você tem uma didática excepcional. Então, meus parabéns, nós agradecemos muitíssimo essa aula excepcional que acabamos de ter sobre questões muito relevantes. Eu considero que esse mini curso seja o primeiro passo para que os participantes, os ouvintes, entrem nesse universo das finanças e tomem coragem de organizar as finanças pessoais, né? Porque tem gente que não tem nem coragem de olhar para o extrato bancário. Exatamente. Né? Então, o primeiro passo é justamente conhecer os seus gastos, organizar as finanças familiares e, a partir disso, encontrar, né, possibilidades de aplicação financeira. E aqui o professor Douglas nos trouxe
as aplicações em renda fixa, né? Nós também depois temos a modalidade de renda variável. Exato. Então, há um universo muito maior, mas hoje, pelo tempo, né, limitado que nós temos, o professor nos trouxe essa modalidade mais conservadora, né? Talvez seja a preferência da maioria aí das pessoas, dos brasileiros, né, que tem esse perfil mais conservador. Douglas, nós temos algumas dúvidas, algumas questões que já foram colocadas aqui. Sim. Eu vou resgatá-las para você. Muita gente elogiando a sua exposição, a sua didática, a clareza das ideias. A Jaqueline Rita Lopes diz o seguinte: boa noite, pessoal. Professor Douglas, você considera um financiamento de um imóvel, mesmo que pagando as parcelas em dia, de maneira estável, um endividamento? É um péssimo negócio? Excelente questão para que a gente comece, Renato. Então, em primeiro lugar, quero agradecer demais, viu? Muito obrigado pela oportunidade de falar de um tema que eu gosto tanto, né? Que eu tenho estudado com mais afinco aí nos últimos 2 anos e que eu acredito que seja uma questão muito relevante para uma parte importante da população brasileira, tá? Então, fico feliz de levar esse conhecimento tanto para os alunos, né? Quanto para a sociedade como um todo, porque isso vai ser disponibilizado no YouTube depois. Então, começando por essa pergunta, qual foi a aluna mesmo que perguntou, Renato? Jaqueline. Jaqueline, questão muito interessante. Em primeiro lugar, o financiamento de um apartamento, ele é uma forma de endividamento? Sim, com certeza. Tá? Então, quando você faz um financiamento, significa que uma determinada instituição te deu um crédito para que você adquirisse, né, o apartamento e depois você cria, então, a necessidade de pagamento, né, em relação a essa dívida. Então, é sim um endividamento, tá, com certeza. Agora, em relação àquela questão de se isso é um péssimo negócio ou não, isso depende, tá? Eu sei que o pessoal odeia ouvir esse tipo de resposta, Renato, depende. Todo mundo abomina isso. Como assim depende? Sim. Eu quero uma coisa certeira, precisa. É ou não é? Infelizmente, em relação a essa questão das finanças, as coisas não são tão exatas assim, tá? Depende em economia em geral, né? Ué, exatamente, Renato. Falou economia, né, meu caro? Sempre vai começar, a resposta sempre vai começar com depende, né? E aí, no caso das finanças pessoais, a coisa não é diferente. Então, olha só, coisas que você precisa levar em consideração para julgar se isso é um bom negócio ou não. Em primeiro lugar, suas preferências. Ou seja, eu sou uma pessoa que sonho em ter um apartamento e não abro mão de ter esse apartamento em 2 anos, por exemplo, tá bom? Se você estabeleceu, né, se você tem essas condições pré-estabelecidas, isso vai fazer com que você tenha que fazer o financiamento, caso você não tenha o dinheiro, né, para pagar esse apartamento à vista. Então, assim, não existe, a priori, um problema ou algo que nos diga que todo e qualquer financiamento é, em si, um problema, ou algo que deve ser evitado, tá? Então, em primeiro lugar, depende das suas preferências. Depois, você tem que... existe a possibilidade, quando você faz um financiamento, de você amortizar a sua dívida. Nós sabemos que todo financiamento, né, em geral, aqui no Brasil, ele tem um custo muito alto, dado pelos juros, tá? Então, quando a gente paga o apartamento aí financiado em 30 anos, por exemplo, a parcela de juros que você vai pagar pode fazer com que você pague o apartamento 2 ou até 3 vezes. Tá? Então, para que isso não aconteça, seria legal você se planejar para amortizar essa dívida. Ou seja, além de pagar as parcelas, né, que você paga do seu financiamento, seria legal você juntar uma graninha a mais e pagar mensalmente para ir amortizando a dívida. Por quê? Se você faz isso, além de pagar a parcela, pagar um pouquinho da amortização, isso faz com que você pague muito menos juros. E, obviamente, consiga quitar essa dívida muito mais cedo. Tudo bem? Então, essa é uma dica que fica para aquelas pessoas que já têm um financiamento e que, obviamente, querem pagar menos juros. O esforço vai ser maior? Óbvio que sim, tá? Você vai ter que direcionar uma parte um pouco maior da sua renda para esse objetivo específico. Mas, a depender da circunstância, eu acredito que vale a pena, porque significa que você está deixando de pagar uma quantia, assim, estratosférica em termos de juros. Beleza? Obrigado, Douglas.
Nós temos aqui alguns comentários, já passo a palavra para você, Juliano. Nós temos aqui o Marco Antônio dizendo que sempre usou poupança e que há muitíssimo pouco tempo passou a conhecer as tais rendas fixas. Então, ali está acontecendo uma mudança de comportamento, ele está buscando informações, está se adaptando. A Scarlett diz que aqueles 4 passos, né, que você nos apresentou, são passos muito importantes e que realmente, com o tempo, nos traz um retorno muito positivo. Ela diz que ainda não chegou no passo 4, mas está quase lá, né, está no caminho, está se organizando para conseguir aplicar os seus recursos. O Marco, Monique de Carvalho, nos apresenta uma dúvida. Caso uma empresa quebre, a prioridade de repasse é dos acionistas ou dos possuidores de debêntures? Quem teria aí a prioridade em receber os seus recursos, caso haja um processo de falência? Renato, essa é uma excelente questão, cara. Excelente questão que eu, sinceramente, não sei dizer. Em um processo de falência, quem é que recebe o dinheiro primeiro? Será que são os acionistas ou será que são aqueles que têm uma debênture da empresa? Gente, não sei dizer. Vocês me pegaram nessa. Essa eu vou ter que estudar para trazer para vocês depois. Simplesmente não sei responder. Fica para a próxima. Sim. Fica para a próxima, porque tem gente aqui pedindo um curso de extensão de umas 40 horas com o professor Douglas para, né, extrair aí o máximo de conhecimento e aprendizagem, mas o professor Douglas, ele é consultor financeiro, ele tem aí redes sociais, então vocês podem entrar em contato também com ele. Exatamente. Acho que esse canal vai ficar aberto a partir de hoje, tá? Então, sintam-se à vontade. Juliano, tem a palavra. Eu acho que ele teve algum problema lá. Sim. Douglas, enquanto isso, sempre que a gente escuta, né, ou participa de um mini curso, de alguma palestra sobre finanças culturais, sempre vem para o primeiro plano a questão cultural do povo brasileiro, que teria mais dificuldades para formar poupança, né? Formar uma reserva de emergência, ou seja, seria um povo com habilidades mais restritas para tratar essas questões financeiras, tem pouca intimidade com as modalidades de investimento. Como que você percebe essa questão cultural e como que você também analisa a importância, por exemplo, de educação financeira, né? A gente tem a impressão de que os jovens, né, os adolescentes, estão deixando, né, o ensino médio, por exemplo, sem nenhuma noção de organização financeira doméstica. Então, eles estão entrando no mundo do trabalho, recebendo pela primeira vez na vida um salário, e não tem essa mentalidade de formar um patrimônio, de talvez pensar em alcançar objetivos a médio e longo prazo. Então, como que você visualiza tudo isso? Essa questão cultural, se ela realmente é válida, se ela realmente é substantiva, e a necessidade de nós termos essa educação financeira talvez implementada no currículo básico do ensino fundamental, do ensino médio, né? Como que você percebe essas questões? Juliano, depois eu passo para você. É isso aí, Juliano. São duas ótimas questões. Em relação à questão cultural, em primeiro lugar. De fato, nós temos esse determinante, tá? Que explica um pouco do comportamento, né, da população brasileira em relação à questão das finanças, tá? Então, o fato de não sermos expostos, né, à educação financeira desde cedo, isso, obviamente, faz com que a gente tome algumas decisões, faça algumas escolhas em termos financeiros que talvez não sejam as mais adequadas. Mas
O que os estudos de economia comportamental mostram é que não é só o povo brasileiro, não, minha gente, que tem problema em relação a isso, não. São pessoas, inclusive, dos países desenvolvidos, tá? Estados Unidos, o nível de endividamento da população dos Estados Unidos, pessoal, é uma coisa, assim, estratosférica. Estratosférica. Estudos são feitos no Canadá, mostram que as pessoas também têm dificuldade lá no Canadá, na Europa, e em vários outros países, né? Então, o que explica isso? Por que as pessoas ao redor do mundo inteiro, né, elas têm dificuldade para lidar com as questões financeiras? Tá? Isso é explicado justamente pela forma como o nosso cérebro funciona. Tá? Nós, como eu disse para vocês, vivemos aí em um embate entre a parte planejadora da nossa mente e a parte que executa as ações, que é aquela parte mais impulsiva. E normalmente quem vence essa batalha no processo de tomada de decisão é justamente a parte mais impulsiva do nosso cérebro. E isso acontece aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá e em qualquer outro lugar do mundo, tá bom? Então, assim, a questão cultural, ela influencia, tá? É óbvio que esse modo de lidar com o dinheiro, ele vai, talvez, ser um pouco diferente, né, entre as populações, né, nos distintos países, mas nós, como seres humanos, nós temos falhas no nosso processo de tomada de decisão. Nós não somos esse computador que faz cálculos super complexos o tempo todo e que acaba tomando as decisões ótimas que nos trazem os melhores resultados possíveis. Não, muito pelo contrário, tá? Nós somos seres falhos, tá? E que somos fortemente influenciados, tá? Pelo contexto em que a gente se insere, em primeiro lugar. Ou seja, a depender do contexto que a gente está, pessoal, nós tomaremos decisões distintas. Nós somos inconsistentes ao longo do tempo. Então, uma decisão que eu tomei aqui em um determinado contexto, eu não tomaria se eu tivesse num contexto diferente. Por exemplo, nós somos influenciados por nossas emoções. Então, se eu estou um pouco triste em um determinado momento, isso pode ser um gatilho para que eu intensifique o meu consumo e complique ainda mais a minha situação financeira. Então, é assim que funciona o cérebro do ser humano e, obviamente, a educação financeira e o planejamento financeiro, junto com uma série de outras ferramentas que vêm com ele, né, que tem a ver também com a questão da arquitetura de escolhas, que é uma área aí da economia comportamental, são instrumentos, são ferramentas para que a gente dome o lado impulsivo do nosso cérebro. Tá? E ele vai estar em ação o tempo todo, tá, pessoal? A questão de dizer, né, que nós estamos domando esse lado do nosso cérebro não significa dizer que ele não vai agir, muito pelo contrário. Nós precisamos domá-lo para que ele haja a nosso favor e não contra nós. Então, essa é a questão cultural. Em segundo lugar, nós temos a questão da educação financeira, já desde o começo, né, de ser apresentada para a população desde que a gente está no ensino médio, por exemplo. E eu acho que essa é uma questão muito importante, tá, Renato? Não para solucionar os problemas do país, de forma alguma, tá? A educação financeira não é uma solução para a pobreza extrema, de forma alguma, e nunca será. Tá? É um complemento importante para que a gente consiga, sei lá, começar a melhorar um pouco as coisas, para melhorar um pouco a situação da população como um todo. Mas está longe de ser uma panaceia, que vai ser a solução para todos os nossos problemas, infelizmente. Mas termos, né, uma educação financeira já aí no ensino médio ou ensino fundamental seria uma coisa muito bacana, porque todos nós somos arremessados na vida adulta sem ter a mínima noção sobre esses conceitos básicos de finanças, tá? Que é uma coisa muitíssimo ruim, tá? A gente precisa lidar com questões complexas do nada, de repente, e, obviamente, como a gente não conhece, né, quais são as formas mais adequadas de lidar com essa questão, podemos tomar decisões muito danosas para nós, no curto e no longo prazo. Aí é que está o problema. Para isso, a educação financeira, ela serve muito bem. Tá? Agora, para dizer, né, que isso aí vai ser a panaceia para os nossos problemas, infelizmente, não será. Fantástico, Douglas. Para complementar a sua fala, Claro. a Alana até colocou aqui no chat. Minha digníssima.
Ótimo tê-la aqui, Alana. Saudades. Melhor ainda ter ela aqui em casa, viu, Renato? Imagina. Ela nos traz uma questão teórica, né, que vem lá do pensamento de Celso Furtado, que é aquela ideia do mimetismo cultural, que também é chamada de colonialismo cultural, que é um comportamento, né, dos chamados países subdesenvolvidos, em que nós, né, população, tendemos a reproduzir um padrão de consumo, um estilo de vida que não é condizente com o nível de renda que nós recebemos. Aí tem um outro pensador da área de economia do desenvolvimento, Ragnar Nurkse, que vai falar em efeito demonstração, né? Como que o padrão de vida superior dentro da hierarquia social nos condiciona a adquirir bens, serviços que não estão dentro da nossa cesta de consumo e que não são condizentes com a nossa capacidade de pagamento, fazendo com que a gente ultrapasse a nossa própria restrição orçamentária, adquirindo uma dívida e nos atrapalhando financeiramente. Então, existe também uma dimensão estrutural que acaba condicionando o comportamento dos diferentes povos, e isso tem que ser levado em consideração também quando estudamos finanças familiares, finanças pessoais. Colocação perfeita, Renato. Colocação muito, muito interessante e muito relevante. Inclusive, a economia comportamental, ela leva em consideração esses fatores. Uma das coisas que ela fala, né, economia comportamental, é que nós temos a necessidade daquela sensação de pertencimento. O ser humano ele tem a necessidade de sensação de pertencimento, e aí quando nós estamos inseridos, né, em um contexto específico, como você disse, né, na periferia, nós estamos sendo bombardeados o tempo todo, né, por um padrão de consumo que pertence a outros países, mas que está sendo transmitido para nós. Tá? Isso aí é uma coisa que é fato e que acaba, obviamente, influenciando a nossa tomada de decisão, e faz com que, inclusive, uma parcela da população que tem uma renda mais baixa queira reproduzir esses padrões de consumo e se complique com essa questão, né? Ou seja, eu preciso me inserir em um determinado grupo social, e para que eu me insira, eu preciso ter um padrão de consumo específico, tá? Então, se você precisa ter esse padrão de consumo específico, pode ser que ele seja completamente incompatível, tá, com a sua estrutura de renda atual. Então, isso aí é um determinante, assim, muito, muito importante, tá? Que explica muita coisa também. Sim. Juliano, você tem a palavra. Grande Juliano, esse é meu aluno também, Renato. Diga, meu caro. Boa noite. Boa noite, meu caro. Douglas, Renato, perdão aqui que eu apertei o botão errado. Sem problema. Isso acontece, meu cara, coisa mais natural do mundo. É terrível. Gostei bastante. Ótima a sua palestra que você ministrou, Douglas. E a questão da administração financeira pessoal, hoje, principalmente hoje, nesse momento que nós estamos passando aqui no país, é algo que tem que ser bem analisado. Que, como vocês aí até citaram aí, e citaram muito bem, a questão hoje, a forma que a população hoje em si brasileira, mas sim em nível mundial em si, é muito de consumo compulsório. Aonde que, vamos supor, há 30, 40 anos atrás, a gente não tinha aquilo que nós temos de gastos que temos hoje. Nós não tínhamos despesa com telefone, certo? Nós não tínhamos tantos gastos como temos gastos automotivos como temos hoje. Poucos tinham carros, certo? Nós não tínhamos opções aí de, por exemplo, gastos como internet, Netflix, você citou como exemplo, né, Douglas? Nós não tínhamos isso. Nós gastávamos menos. Aquilo que a gente gastava, geralmente, era aquilo para sobreviver. Alimentação era o básico, certo? E muitas vezes uma simples pessoa de sustentar ali uma família, assim, um único responsável sustentar uma família de 6 pessoas, certo?
Hoje não, hoje nós temos aqui uma característica mais compulsiva e mais cada vez mais consumidora. Você vê muitas vezes que a mídia, a televisão em si, é aquilo que introduz a vontade de consumo. E a administração da finanças pessoais é algo que está se tornando um pouquinho mais complexo. Temos um grande déficit que você falou, Douglas, que é algo que tem que ser colocado tanto assim no ensino médio. Nós temos aqui que ter uma Perfeito. educação financeira já desde infância. Senão, não vamos conseguir colocar, entre aspas, puxar a rede quando haver necessidade. Você citou também até um dos participantes aí, em questão, compensa mais eu juntar dinheiro e comprar uma casa ou fazer um financiamento e adquirir ela antecipadamente? Aí você disse que tem uma boa colocação, até eu pensei que você falando, e eu pensando aqui. Vamos pensar, você está morando de aluguel? É a pergunta, né? Sim, eu estou morando de aluguel. Eu pago ali 600, 700, 800 por mês. Aí você pode analisar bem se é algo que é sugerível que você faça um financiamento. Uhum. Porque aluguel é despesa. Isso não tem retorno. O financiamento em si, mesmo você tendo pagando juros, é um investimento. Certo? Que, lógico, você vai ter você pode quitar essa dívida em longo prazo. Você pode você conseguir negociar aquilo que você está pagando ali em qualquer momento. Quero vender o ágio de uma casa. Você pode, certo? Mas se você estiver pagando aluguel, não. Aluguel é despesa. Gastou, acabou. Então, assim, a administração financeira, pessoal, é algo hoje que está se tornando cada vez mais complexo. E assim, eu estou só falando muito, mas eu estou até falando um pouquinho muito, Que isso, cara. mas assim, é algo que a gente tem que estar sempre a cada vez mais com atenção maior. Eu tenho por hábito de anotar todos os meus gastos e minhas despesas em planilhas. Elas me dão controle. Elas me falam quanto que deu meu final, meu saldo final, o que me rendeu. E aquilo que também que me diz quanto que eu apliquei. Lógico, sobrou, vamos supor, eu fiz uma economia e tal, eu sobrei ali com R$ 800. Eu vou guardar R$ 800 no banco? Por exemplo, Uhum. eu vou fazer uma aplicação bancária de R$ 800? Não, você vai gastar outra coisa compulsória. Então, você não pode aplicar aquilo tudo lá, os R$ 800. Você tem que ficar um pouco em capital em mão para você gastar. Ou não, né? Depende do caso. Às vezes você Exatamente. Aí depende lá do vem o caso. Às vezes depende você de tem novo, né, Juliano? isso, às vezes você tem cartão de crédito, tem Sim. como você comprar a prazo, Uhum. para você fazer pagamentos, demais coisas. Então, tudo é analisado. Então, uma boa coisa que nós temos que ter é, como você disse, repetindo, ter uma educação financeira desde o ensino médio. A pessoa tem que ter uma educação financeira. Ter um hábito de controle financeiro. Anote aquilo que você gasta. Porque você anotando aquilo que você gasta, você ali, com aquilo que você vai planejando, eu quero planejar, como você disse aí, eu quero planejar, tal, comprar determinado tipo de coisa, assim por diante, mas eu tenho que economizar X por mês. Você até falou bem, essa economia é como se fosse em tese, um gasto, que eu tenho que já tá anotado ali, que esse eu não posso gastar acima dele, Uhum. certo? Mas o que é? Ter controle, certo? Exatamente. Eu mexo com Excel, eu mexo com planilha. Não dou conta. Então mexe com papel. Exatamente, exatamente. Mexe com Perfeito. papel. Juliano, perfeito, Né? perfeito. Cara, em resumo, isso que você acabou de dizer, a educação financeira, ela tem se tornado cada vez mais importante, né? Em primeiro lugar, dados os estímulos que nós temos, né, de consumo o tempo todo, é importante que nós tenhamos um mecanismo para que a gente se proteja desses estímulos, né, que tentam fazer com que essa parte impulsiva do nosso cérebro, ela nos leve para o buraco. Então, a educação financeira, ela faz com que a gente dome, né, o nosso cérebro nesse sentido e faz com que a gente consiga alcançar, de fato, os objetivos financeiros que a gente tem. Você disse uma coisa em relação ao aluguel, né? Isso aí é uma coisa que sempre aparece. O que é melhor, né, Renato? A gente vê isso sempre. O que é melhor? Comprar
financiar ou alugar, né? Tem até uma pergunta que vai nesse sentido. E Dalci Cristina, não seria melhor investir esse dinheiro do financiamento e morar de aluguel? Exatamente, ó. Em termos econômicos, pessoal, as simulações, existem vários sites, tá, em que vocês podem fazer esse tipo de simulação. O que vale mais a pena? A gente alugar ou fazer o financiamento. Quando o Juliano falou que o aluguel é a pior possibilidade em todos os casos, porque assim, é aquele dinheiro que está indo embora e a gente não vai receber ele de volta, né? Não tem um retorno, entre aspas. Mas quando você faz um financiamento, você está pagando uma parcela, né, para quitar a dívida, mas uma parte significativa dessa parcela, sei lá, você está pagando aí R$700, né, de financiamento que você fez durante 30 anos. Desses 700 que você está pagando agora, por mais que pareça que você está diminuindo a sua dívida, uma parte significativa dele, sei lá, talvez uns R$500, R$600, se for no começo do financiamento, vai depender do tipo, né, de financiamento, você vai estar pagando R$600 só de juros. E os juros, gente, estão indo embora. É a mesma coisa de um aluguel, tá? Você não vai receber esse dinheiro de volta. Então, assim, é uma coisa muito interessante da gente pensar que para que você tome esse tipo de decisão de alugar ou financiar um determinado imóvel, você precisa fazer simulações, tá? E aí as simulações normalmente dizem o seguinte: é melhor você alugar. Mas, Doug, como assim? É melhor eu alugar? Aí a gente pensa naquela lógica do Juliano lá, né? Pô, mas o aluguel, eu tô jogando dinheiro fora, mas a questão aqui é a seguinte, tá? Em quanto tempo, né, em qual dessas duas possibilidades você conseguiria comprar o seu apartamento de uma forma mais rápida, tá? E aí, quando você opta pela opção do aluguel, você estará pagando R$700 de aluguel, por exemplo, mas se você tivesse financiado aquele mesmo apartamento com as mesmas características, né, você provavelmente ia estar pagando aí um financiamento de, sei lá, R$1.200 ou R$1.100. A intenção aqui é a seguinte: você pegar, né? Eu estou pagando R$700 de aluguel e aquilo que eu pagaria de financiamento, né? Ou seja, mais R$500 além desse aluguel, eu vou guardar essa grana. E aí, beleza, coloco 700, né? Que é o meu aluguel, e aquilo que eu estaria pagando a mais no financiamento, eu vou guardando esse dinheiro. E aí você vai guardando, fazendo aplicações que, obviamente, têm um retorno minimamente satisfatório. E aí as simulações mostram o seguinte: se você tiver o rigor, tá? Isso é muito importante, para que esse cenário funcione, para que o caso do aluguel ele realmente compense mais, né? E faça com que você alcance o objetivo de comprar a casa própria mais rápido, você precisa ter o rigor, tá? De todo santo mês, quando você paga o aluguel, aquilo que você pagaria adicionalmente para o financiamento, né? Esses R$500 a mais, você vai ter que direcionar isso para alguma forma de investimento, até o momento em que você tiver a grana necessária para conseguir dar uma grande entrada nesse apartamento ou comprar ele à vista, tá? Ter a grana completa para comprar ele à vista. Então, assim, comprar ou alugar, quer dizer, financiar ou alugar. Normalmente, o alugar ganha, mas desde que essa diferença, né, que você pagaria aí em termos de juros, você esteja aplicando rigorosamente. Se você deixa de aplicar essa graninha aí durante 2, 3 anos, isso vai fazer uma diferença lascada para o seu objetivo, e aí pode ser que o aluguel, nesse caso, não seja tão compensador assim, tá? Ótimo, Douglas, extremamente didático. O Marco, ele está aqui contextualizando, dizendo-nos que lá na educação básica, a questão da educação financeira já aparece de maneira transversal na estrutura curricular, mas que nem sempre os professores conseguem trabalhar detalhadamente, né, especificamente dentro das disciplinas que já existem na estrutura curricular. Uhum. Aí ele nos faz uma pergunta: como demonstrar a importância desses conteúdos para que sejam incorporados como disciplina normativa no ensino? Bom, antes de passar para o Douglas, eu gostaria de dizer assim: a universidade, né, em especial a universidade pública, ela tem um papel muito importante a desempenhar nesse sentido. Porque nós, da universidade pública, nós desenvolvemos atividades em 3 diferentes frentes: ensino, pesquisa e extensão. E dentro da extensão universitária, nós podemos, por exemplo, firmar parcerias com a Secretaria Municipal de Educação, com a Secretaria Estadual de Educação, e levar educação financeira para as escolas públicas, por exemplo.
Firmar uma Perfeito. parceria, construir um projeto junto com o professor de matemática, lá da Perfeito. educação básica. E aí nós já demonstraríamos para a escola, para os profissionais da educação, para a sociedade, a relevância desse conteúdo. E numa possível reestruturação curricular, via Ministério da Educação, a gente Perfeito. pode colocar isso em pauta, dialogar, debater e, quem sabe, no futuro, criar uma disciplina normativa dentro da estrutura básica. Renato, falou assim tudo, falou tudo. Eu acredito que assim, em termos de importância, é cada vez mais inegável que a educação financeira é algo necessário e que precisaria ser aprendido desde cedo, tá? Então assim, nós, como somos arremessados nessa vida adulta sem nenhum tipo de conhecimento nessa dimensão, nós sentimos na pele a necessidade de ter esse tipo de conhecimento. E aí, como você disse, se nós temos alguns agentes na sociedade que levantam essa bandeira e mostram a importância desse tipo de educação, né? E a importância de nós começarmos desde cedo a ter essas noções básicas, isso faz com que a coisa caminhe. Inclusive, já existem projetos, tá? Para que a educação financeira ela seja implementada já na educação básica. Eu acredito que isso não vai demorar, tá, Renato? Eu acredito que isso não vai demorar. Inclusive, eu vi uma notícia de que eles já estão com um projeto de qualificação, né, do corpo docente das escolas públicas, para que eles mesmos tenham condição de ministrar esses conteúdos. Então, já é uma coisa, já é uma realidade que está quase sendo implementada. Eu vi esse projeto piloto, são milhares e milhares de professores que já estão sendo treinados para essa iniciativa. Exatamente, perfeito. É lógico, em escolas particulares, nós já temos a educação financeira sendo inserida na grade curricular, tá? Isso já é uma realidade para algumas escolas particulares, né? Aí ao longo do território brasileiro. Mas para as escolas públicas também já existe, né, um projeto para que esse tipo de conhecimento ele seja implementado já a partir dessas primeiras etapas aí do nosso processo educacional. E aí a gente pensa, né, pô, a gente estuda tanta coisa, né, ao longo desses anos, né, de formação básica que talvez a gente nem utilize tanto assim. Por que uma coisa que para nós é simplesmente essencial, que vai fazer com que nós tenhamos, assim, é uma coisa que tem muito impacto em termos emocionais para a gente, por exemplo, quem que está desequilibrado financeiramente, está muito endividado, isso tem consequências dramáticas para as outras dimensões da vida dessa pessoa. Então, pense só, uma coisa tão importante, né, e que a gente utiliza o tempo todo, a gente toma decisões financeiras o tempo todo. Por que a gente não pode, né, aprender mais sobre isso já aí nos primeiros anos, né, do nosso processo de educação? Então, assim, a necessidade ela é muito, muito, muito grande mesmo. É fundamental que a gente tenha esse processo de aprendizado sendo implementado já ali no comecinho da educação básica. O Marco, ele é professor do ensino básico e já está abrindo aí esse canal de possibilidade, né? Vamos pensar num projeto, Marco. Marco é doutor na área de ciências biológicas e está cursando economia. Então, a gente pode pensar, né, num projeto juntos aí para levar essa ideia para as escolas. Olha só, Renato, projeto, assim, uma coisa interessante para que talvez vocês implementem, é assim, ele tem esse projeto que eu vou falar agora, ele tem uma natureza um pouco mais abrangente do que só a educação financeira, mas é uma iniciativa muito legal que acontece aqui na UF, tá? Inclusive que foi criada por alunos da economia, aqui do Instituto de Economia, que é a Liga de Mercado Financeiro. Ou seja, com essa Liga de Mercado Financeiro, os alunos da graduação que fazem parte, né, dessa iniciativa, desse projeto, eles têm a possibilidade de conhecer mais sobre as carreiras dentro do mercado financeiro, as formas de atuação ali dentro, né, conhecer os conceitos básicos, quais são os produtos financeiros, obviamente ter noções básicas de educação financeira, como fazer avaliação de empresas, por exemplo, ou seja, quando se trata de renda variável, as pessoas que entram na liga, né, de mercado financeiro, elas vão adquirir conhecimento até para fazer avaliação de empresa, para vocês terem ideia. E sabe o que esses caras fazem? Além de uma instituição gerida pelos próprios alunos, obviamente, e esses caras fazem projetos de extensão. E quais são os projetos de extensão deles? Levar a educação financeira para as escolas públicas. Eles estão fazendo isso. Olha só que coisa massa. Sim.
Bom, estamos aqui já ultrapassando o teto do nosso minicurso. O Carlos Eduardo estava querendo manifestar-se. Olá, boa noite a todos. Sim, eu tenho uma dúvida. Boa noite. Vou até ser breve aqui para não ultrapassar o limite, né? Professor Douglas, eu faço administração, na verdade, né? Estou aqui como penetra no curso de economia. Parabéns ao curso de economia pelo esse evento, tá muito bom. E na administração eu vejo que a má administração do dinheiro também é levado dentro das empresas. Então, é comum misturar as finanças, né, de pessoa jurídica com pessoa física, e acaba que vira um caos também na empresa. E às vezes a gente tem crenças sobre o dinheiro, né? Às vezes o dinheiro é ruim, que é isso e aquilo. O senhor, como consultor financeiro também, como que o senhor faz para identificar essas crenças que a pessoa às vezes tem esse dinheiro, e como é que faz para quebrar essas crenças, né? Boa pergunta, Carlos. Em primeiro lugar, você falou tudo, cara. Eu sou professor de planejamento orçamentário e financeiro no curso de administração, tá? Então, eu mostro a importância do planejamento financeiro para empresas também, né? E não só para as pessoas. Inclusive, o meu curso lá, ele se dá da seguinte forma. Primeiro eu falo de planejamento orçamentário e financeiro para empresas, e no finalzinho eu falo sobre o planejamento orçamentário para famílias. Então, assim, de fato, nós temos essas questões relacionadas à crença, né? As pessoas, elas tomam decisões, elas fazem julgamentos a partir de determinadas crenças que eles chamam de crenças limitantes, tá? Então, aquelas pessoas que falam assim, juntar dinheiro para quê? Eu posso morrer amanhã mesmo? Então, assim, essa é uma crença limitante que tem um impacto muito importante para as finanças pessoais das pessoas. Essa e diversas outras, né? Crenças limitantes, sei lá, o que mais? O que eu posso destacar aqui como sendo uma crença limitante? Ganhar mais dinheiro, por exemplo, eu vou entrar na renda variável. Não, se eu estiver ganhando dividendo da empresa, significa uma coisa moralmente ruim. Algumas pessoas acreditam isso. Então, assim, são crenças limitantes que podem ter impacto aí importante aí, sobre as nossas finanças pessoais. E como quebrar essas crenças limitantes? Uma crença também seria assim. Outra. Eu nunca tive condições. Agora que tenho, eu vou comprar tudo. Boa, e aí não consegue poupar nada. Excelente, cara. Excelente, excelente. É tipo assim, não, vamos viver tudo hoje, porque eu cresci, né, num ambiente de tanta restrição, né? Agora é hora de quebrar o pau. Então, assim, são todas crenças, né, de fato, e que podem trazer problemas sérios, que vão afetar de forma bastante dramática aí a nossa relação com o dinheiro. E como quebrar isso? A gente precisa apresentar para as pessoas como eu tento quebrar essas crenças limitantes. Apresentando os benefícios, em primeiro lugar, que o planejamento financeiro pode trazer para as pessoas e para as empresas, no caso de um autônomo, né, por exemplo, que eu faço essa separação do que é PJ, do que é pessoa física. Mas, em primeiro lugar, apresente os benefícios. O que você pode alcançar? Eu pergunto para a pessoa, o que você gostaria de alcançar? A primeira coisa que eu faço na consultoria, o que você quer alcançar na sua vida? Aí, obviamente, a pessoa vai falar, gostaria muito de me aposentar aí com 55 anos, gostaria muito de trocar de carro daqui a 2 anos, fazer aquela viagem em massa. Todo mundo tem esses sonhos. Aí eu falo, o que você está fazendo para alcançar esses objetivos? Aí a pessoa, é porque eu não tinha pensado muito bem sobre isso, eu acho que eu não consigo, a minha estrutura de gasto está muito engessada, está muito enrijecida. Então, é nesse processo, ou seja, quando você apresenta, né, para a pessoa, ou deixa mais claro quais são os objetivos, onde ela poderia chegar caso ela tivesse planejamento financeiro, é uma ótima forma de você quebrar essa crença limitante. Outra forma, e eu acho que essa é muito potente, é mostrar os malefícios. Ou seja, se você continuar não tendo planejamento financeiro, não se preocupando com esse tipo de coisa, onde é que você vai chegar? Se é uma pessoa endividada, a chance é que ela se endivide cada vez mais. Se ela não, né, entra nesse processo, se ela não acredita que isso realmente vai fazer diferença para a vida dela. Então mostra, essa sua crença, né, de eu não consigo fazer nada, eu estou endividado, eu não vou conseguir sair dessa situação, mostre os cenários. Ou seja, continuando nesse ritmo em que você se encontra, você vai só agravar essa situação. Mas existem mecanismos de saída para esse processo,
que é tão perverso. Tá? Por que ele é tão perverso? Se quando nós falássemos de dinheiro, pessoal, nós estivéssemos falando única e exclusivamente de dinheiro, estava tudo bem. Mas dinheiro, ele está relacionado com todas as outras dimensões da nossa vida. Então, se eu, por exemplo, quero trocar de emprego, eu sonho em fazer uma transição de carreira. Se você não tiver um bom planejamento financeiro, meu povo, vocês não conseguem fazer isso. Tá? Você vai ficar de mãos atadas e simplesmente vai ter que continuar fazendo aquilo que você não gosta. Tá? Por quê? Você não teve planejamento financeiro, porque, obviamente, para fazer essa transição de carreira, você vai ficar um tempo sem emprego, você vai ter que se qualificar. E para isso, obviamente, se você não tem planejamento financeiro, meu amigo, dançou. Tá? Então, ele te ajuda a fazer transição de carreira, ele te ajuda a fazer aquela viagem bacana que te traz as melhores sensações e experiências do mundo, ele te ajuda a ter liberdade e paz. Gente, olha só, você quer coisa melhor do que deitar no travesseiro e pensar assim, não, eu não tenho nenhum tipo de dívida, não estou devendo ninguém, uma parte do meu dinheiro está sendo direcionada aí para fazer a minha viagem, para comprar aquela coisa que eu tanto quero. Gente, isso é libertador. Agora, o contrário, quando você está numa situação muito dramática, muito grave de endividamento, isso tira a sua paz. Isso faz com que você entre em um processo de depressão. Então, assim, tem impactos muito grandes sobre a nossa vida. A educação financeira, ela fala muito mais do que só de dinheiro. Então, é uma coisa, assim, essencial, muito importante. E, para fechar, né, Carlos, para quebrar essas crenças limitantes aí, eu acredito que a gente precisa mostrar, né, apresentar para as pessoas os benefícios que o planejamento tem e as consequências que a consideração, né, do planejamento podem ter para a nossa vida. Beleza? Ah, sim, show de bola. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu caro. Douglas, eu gostaria de encerrar, então, o nosso mini curso, registrando mais uma vez a nossa gratidão por sua colaboração, em nome de todo o corpo docente, em nome de todos os estudantes do curso de Ciências Econômicas, eu gostaria de registrar os nossos agradecimentos e parabenizá-lo pela excelente exposição. Aprendemos muito com você nessa noite, então foi uma satisfação tê-lo conosco. Sinta-se sempre bem-vindo à Universidade Federal de Rondonópolis. Desejamos muito sucesso para você. Renato, muitíssimo obrigado mais uma vez pelo convite, fiquei muito honrado, espero ter contribuído de fato, né, para fazer com que as pessoas que nos assistiram aí tenham uma ideia um pouquinho melhor sobre o que são as finanças pessoais, né, e como que isso pode melhorar a nossa vida, dados os devidos limites, obviamente. Espero que a gente tenha outras oportunidades como essa para falar sobre esse assunto que tanto me interessa, que tem chamado a minha atenção cada vez mais. Agradeço muito a atenção de todos os alunos, seus alunos, os meus alunos que participaram aqui. Fico muito grato, muito feliz de ter vocês aqui e de vocês estarem dando para a gente aqui o recurso que atualmente é o recurso mais escasso de todos, que é a atenção. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Fico muito feliz de ter contribuído de alguma forma para esse evento. Muito obrigado mesmo, Renato. Mais uma vez, eu gostaria de convidar a todos a seguir o Douglas Braz lá no Instagram, Tudo Sobre Grana. Lá que ele vai deixar dicas e nós continuaremos aprendendo com o Douglas. Exatamente. Lembrando aos participantes que nós deixamos aqui no chat um link para a lista de presença. Essa lista de presença ela é muito importante para que os certificados sejam emitidos a posteriori. E amanhã nós teremos o terceiro e último dia do nosso webinário. Contaremos com a presença de 2 profissionais que irão promover uma mesa redonda para discutirmos ainda mais essa questão de educação financeira. A todos um bom descanso e até a próxima. Grande abraço, meu povo. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Douglas. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. Sucesso para todo mundo.